Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos vocês. Estamos aqui nessa tarde calorosa. Como tá calor, meu Deus do céu. Muito calor. E nós estamos aqui para falar um pouco mais da palavra de Deus. Quem recorda do último vídeo que postei, e eu falei acerca de João, capítulo de número 15, onde Jesus é a videira verdadeira. Foi esse o último vídeo que eu falei. E eu gostaria de continuar falando sobre esse vídeo sobre esse assunto nesse vídeo com os irmãos. Aqui no capítulo 15 do livro do Evangelho de João, Jesus vai fazer e vai falar a comparação dele, vai fazer uma comparação dele com uma videira. Foi isso que eu falei no último vídeo. E hoje eu quero falar com vocês sobre os ramos da videira, né? Porque Jesus fala assim no texto. João capítulo 15, versículo 1, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Ponto. Versículo 2, todo ramo que estando em mim e não frutifica, ele arranca. Ponto e vírgula, e todo ramo que estando em mim e frutifica, ele limpa para que dê mais frutos. Versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vamos falar sobre os ramos da videira agora. Existe no texto de João três ramos. Jesus fala de 3 ramos. Que ramos são esses? O primeiro ramo que está na videira é o ramo que frutifica. O segundo ramo é o ramo que não frutifica. E o terceiro ramo que está na videira é o ramo que ele está fora da videira. Os irmãos vão ver o texto ali no versículo 4. É aquele ramo que ele não quer ser videira. E a gente já vai falar dele daqui a pouco. Jesus começa o versículo 2 falando do ramo que não frutifica. E ele termina o versículo 2 falando do ramo que frutifica. Mas eu, Pablo, quero falar com vocês primeiro do ramo que dá fruto. Jesus disse que ele é a videira e nós, igrejas, somos os ramos da sua videira. Vamos entender um pouco a questão dos ramos. Aqui no versículo de número 2, vós que deis frutos, o lavrador, o agricultor, limpa para que dê mais frutos. Eu achei isso aqui interessante. Por quê? Para que os irmãos entendam a minha colocação, o texto aqui está dizendo que o lavrador, o agricultor, ele limpa. E quando eu li o texto, eu pensava na minha mente que essa limpeza, a palavra limpa colocada aqui no texto, estaria condicionada à colheita, né? O pai é o lavrador e o pai ele colhe os frutos. É até bem verdade isso, porque o pai colhe os frutos. Mas a palavra limpa que está empregada, o vocábulo limpa que está empregada aqui no texto de João, capítulo 15, versículo 2, está ligada à purificação. Isso é interessante isso aqui. Por quê? Depois que passa o período da colheita e que o agricultor ele colhe da videira ou de qualquer outra árvore ali os seus frutos, o agricultor o que ele faz? Ele limpa, ele higieniza, ele purifica o solo da videira ou de qualquer outra planta e ele também higieniza os galhos, os ramos, o caule principal. Eu achei isso aqui muito chique. Jesus está dizendo aqui no texto que ele é a videira, o pai é o agricultor, nós somos os ramos. Todo
ramo que está nele e frutifica é limpo. Todo ramo que está nele e frutifica é limpo. Pablo, eu estou na videira, eu estou frutificando, preciso ser limpo? Com certeza sim. Todos os dias precisamos sermos limpos. Pablo, de que maneira que eu sou limpo? Está aqui no próprio texto. Jesus está dizendo: estáis limpo pela palavra. Vós já estáis limpos pela palavra. Não existe outra coisa que possa nos purificar, que possa nos limpar, que possa nos santificar, que possa nos encher, que possa nos abençoar, que possa nos abrir portas, se não for pela palavra de Deus. Somente a palavra de Deus, somente a palavra de Deus pode fazer alguma coisa na nossa vida. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e frutifica, entenda bem, ele limpa para que dê mais frutos ainda. A palavra de Deus, quando ela está em ação na nossa vida, a palavra de Deus, quando ela está nos purificando, nos santificando, ela está fazendo gerar mais frutos. Entenda que aquilo que faz gerar frutos na nossa vida é a palavra de Deus. A palavra de Deus é como se fosse um adubo. Jesus é o caule principal, a vida está em Jesus e a palavra de Deus é esse adubo. A palavra de Deus é isso que mantém nós limpos. Vós já estáis limpos por causa da palavra. A palavra de Deus, vamos entender que a palavra de Deus cria. A palavra de Deus traz existência às coisas que não existem. A palavra de Deus produz, realiza, faz o impossível. Isso aqui é muito interessante. O próprio João, no capítulo de número 1, ele vai escrever: no princípio era o verbo. No original é palavra. No princípio era o verbo, palavra. No princípio era o verbo, palavra. E o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Ele estava falando de quem? Do próprio Jesus. Pois o próprio Jesus é a palavra. Ou seja, ele mesmo está dizendo que ele mesmo pode nos limpar. Eu sou a videira, eu sou o ramo, eu sou o caule principal, eu sou a estrutura, o Pai é agricultor, mas eu também sou eu que limpo vocês, porque eu também sou a palavra, e vós já estáis limpo por causa da palavra. 3 ramos existem na videira. O primeiro ramo é o ramo que frutifica. Frutifica e é limpo pela palavra. Pablo, qual é o segundo ramo aqui que existe na videira? O segundo ramo que está na videira também está no versículo 2. E eu falei e vou falar dele na sequência de segundo. Jesus disse primeiro, mas eu vou falar na sequência de segundo. O segundo ramo de uma videira é o ramo que não frutifica, que não produz, que não frutifica de maneira alguma. E sabe o que é super interessante, gente? Está aqui no texto. O que é super interessante é que os 2 ramos, o que frutifica e o que não frutifica, está ligado à videira. Isso aqui é muito chique. Sabe por quê? Porque nós temos o costume, entenda, eu e você, na maioria das vezes, temos o costume de olhar pela aparência. E a aparência nos leva a induzir pensamentos acerca de pessoas. E aqui no texto está dizendo que os 2 ramos, frutifica e não frutifica, está ligado à videira. E quem é que corta esse ramo? É Deus. É Deus que corta o ramo. Eu não posso chegar e cortar o ramo. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, aquilo que eu vejo, aquilo que eu penso que está frutificando, não é o que está frutificando. Porque eu não vejo como os olhos de Deus. Vamos entender isso porque também está na Bíblia. Deus olha para Samuel, diz: Samuel, vai lá no Jessé, porque no meio dos filhos dele eu vou ungir alguém como rei de Israel. E sabe o que aconteceu? Ele chegou lá na casa do Jessé, o Jessé passou os filhos dele na frente de Samuel, o Jessé olhou o primeiro filho, o Samuel olhou o primeiro filho de Jessé,
encheu os seus olhos, gostou do que estava vendo, o que aconteceu, eu vou ungir ele. Deus olha lá de cima, vem na orelha do Samuel, Samuel, não atente pela aparência, rapaz. Não atente pela aparência. Eu não vejo como você vê, você não vê como eu vejo. A maneira que Deus vê é diferente. Então tá aqui no texto. O primeiro ramo é o ramo que frutifica. E o segundo ramo é o ramo que não frutifica. Eu sou a videira verdadeira, o Pai é o lavrador. Todo ramo que está em mim frutifica, ele limpa, ou seja, ele cuida. E todo ramo que está em mim, e que não frutifica, que ele faz? Ele corta. Ele corta. E por que ele corta? Vamos entender isso aqui, por que ele corta. Por que Deus corta o ramo que está na videira e não dá fruto? Porque o ramo que está na videira e não dá fruto, entenda comigo, ele está sugando a vida da videira. Ele está sendo alimentado pela videira, ele está recebendo da videira, que é Jesus, e ele não está produzindo. Para os irmãos entender, o ramo que não frutifica, ele está recebendo toda a vida que o ramo que frutifica, mas ele não está produzindo. Pablo, e o que acontece com esse ramo? O pai joga fora? Não, o pai não joga fora. O pai vai lá, corta, e sabe o que ele faz? Ele enxerta depois. Eu já vou explicar para os irmãos. Os irmãos que estão ao vivo aí nos assistindo já vai compartilhando essa palavra que é muito interessante e está aqui no texto de capítulo 15 de João. Aí Deus vai lá e corta o ramo. E esse ramo, não sei se tem alguém que é agricultor aí e pode explicar isso com mais detalhe. Eu fui pesquisar. Esse ramo que frutifica, que ele não frutifica, ele está recebendo vida. Ele está recebendo vida. Chega um momento que ele floresce demais. Ele só floresce, mas não frutifica. Ele até engana o agricultor. O agricultor, quando olha esse ramo, fala: olha, vai sair fruto dali. Olha, vai frutificar. Por quê? Porque a aparência dele é bonita. As florzinhas, aquelas florzinhas que vêm antes do fruto, para anunciar a chegada do fruto, aparece, ele fica todo florido, e o agricultor olha naquilo ali e fala: vai sair fruto ali, vai frutificar, vai acontecer alguma coisa. Mas chega no dia de colher o fruto, não tem fruto. Já era, não frutificou. Ou seja, ele só recebeu vida, só viveu de aparência, só ficou de aparência, só mostrou aparência, mas não frutificou. Pablo, isso tem dentro da igreja? Com certeza tem dentro da igreja. As nossas igrejas hoje estão cheias de ramos que não frutifica, mas vivem de aparência. É só pela aparência. Você olha nele, a flor é bela. As florzinhas que antecedem o fruto é belo. Até parece que vai frutificar. Até parece que vai sair alguma coisa. Até parece que vai acontecer alguma coisa. É aquele camarada que você olha nele, tem cara de pregador, mas não é pregador. É aquele camarada que você olha nele, ele tem cara de que é cantor, mas não canta nada. É aquele camarada que você olha nele e pensa que faz alguma coisa, mas você só pensa. Por quê? Porque ele não vai fazer. Porque ele é o tipo de ramo que está ligado na videira. Ele está inserido na videira, está recebendo da videira. A videira está alimentando ele, mas ele não está frutificando. Sabe o que pai faz? Pai vai lá e corta. Pai mete a faca, mete a tesoura. Sabe para quê? Para colocar na medida. Pablo, o que acontece? O pai vai lá, pega esse ramo, pega ele inteiro, cuida dele, coloca ele numa mesa. Isso é interessante demais. Eu fui pesquisar, eu fiquei de boca aberta. Coloca esse ramo numa mesa. Aí o pai vai tirando toda aquela folhagem, porque o ramo que não frutifica, ele é mais bonito do que o ramo que frutifica. Por quê, Pablo? Porque o ramo que está frutificando, ele recebe vida da videira, mas a vida que está perpassando por ele vai toda para o fruto, porque o ramo que está frutificando, ele também tem que zelar do fruto que está nele. Mas o ramo que não frutifica, ele é mais bonito, ele é mais viçoso, a sua folhagem é mais verde. Aí o pai vai lá e o pai vai tirando tudo que não serve. Isso aqui não serve, eu vou tirar. Aquilo ali não serve, eu vou tirar. Aquele costume eu vou tirar. Aquele temperamento eu vou tirar.
esse caráter eu vou tirar, esse pensamento aqui eu vou arrancar, não me serve. O pai vai tirando e vai colocando na medida, O pai que faz isso, não somos nós, não somos eu e você. O próprio Jesus disse isso na parábola do joio e do trigo. Jesus, podemos arrancar o joio? De maneira nenhuma. No tempo certo, o agricultor vai arrancar, porque se nós formos arrancar, nós vamos arrancar trigo, e não podemos arrancar trigo. Temos que esperar o pai arrancar o joio. É a mesma maneira, o pai vai lá, o pai corta esse ramo e coloca ele na medida. E depois que coloca ele na medida, o pai faz uma ponta, vai lá na videira, mais próximo do caule possível, pega lá em cima, pertinho do caule, e insere esse caule novamente, esse ramo na videira, e ele novamente vai receber vida da videira. Para quê? Para produzir. O pai não abandona esse ramo, o pai insere ele novamente na videira para produzir. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu e você fomos chamados para produzir. Eu e você fomos chamados para produzir. Não fomos chamados para sermos enfeites. Fomos chamados para produzir. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Todo ramo que está em mim não frutifica, o pai corta. Todo ramo que está em mim e frutifica, o pai limpa para que dê mais frutos ainda. Entenda, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O terceiro ramo da videira está aqui. O terceiro ramo da videira está aqui no versículo de número 4. Permanecereis em mim. Isso é uma ordem. E eu permanecerei em vós. Porque todo ramo, tá aqui o terceiro ramo, todo ramo que não permanecereis em mim, não pode frutificar. Existe dentro da igreja aquele ramo que quer ser Cristo. Pablo, que é isso? Você tá doido? Tô não. Existe dentro da igreja aquele ramo que quer frutificar sem estar inserido na videira. Eu não posso frutificar sem estar inserido na videira, porque a videira chamada Jesus produz vida em mim e eu produzo fruto. Eu não posso frutificar sem estar inserido na videira, porque a videira verdadeira é Jesus. Jesus é a palavra e ele sendo palavra, ele me limpa. Eu não posso frutificar sem estar inserido nele. Ou seja, dentro das nossas igrejas, dos nossos púlpitos, dos nossos altares, das naves das igrejas, tem muito crente por aí que querem ser videiras, não querem ser ramos, não querem ser súditos, não querem ser servos, mas querem ser videiras, querem produzir. Não pode, gente, não pode, não consegue produzir fruto algum. Produzem sim, frutos da carne, produzem fofocas dentro das igrejas, produzem discórdias, produzem desunião, produzem levantes, produzam até calúnias, mas fruto de verdade não produz, fruto do Espírito não produz, almas para o reino não produz. Esse ramo que quer ser Cristo, entenda, nós não podemos pegar o lugar de Cristo, porque Cristo ele é suficiente para nós. Quando nós pensamos que somos suficientes e deixamos Cristo de lado, estamos errados, porque eu não posso viver sem Cristo. Cristo pode viver sem mim, mas eu não posso viver sem Ele. Quando eu penso, estou falando de um modo geral, quando pensamos que somos suficientes e não precisamos de Cristo para produzir alguma coisa, nosso ministério fracassa. Nosso ministério fracassa. Por quê, Pablo? Eu não posso produzir uma coisa boa sem estar ligado à videira que é verdadeira, chamada Jesus. Eu não posso produzir um fruto do Espírito sem estar ligado à videira chamada Jesus. Eu não posso gerar vidas no Espírito sem receber a vida de Jesus.
Eu não posso ser limpo, eu não posso limpar alguém sem estar ligado a Jesus, porque antes de eu dar a palavra para alguém, a palavra de Deus tem que estar em mim. O próprio Davi disse: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu não posso produzir alguma coisa na vida de alguém, eu não posso zelar por alguém, eu não posso cuidar de alguém, eu não posso produzir sem estar ligado à videira. 3 ramos, está aqui no texto, 3 ramos que existem numa videira. Primeiro ramo é o ramo que frutifica. Segundo ramo é o ramo que está na videira, mas não frutifica. Terceiro ramo é aquele ramo que ele não está na videira, porque ele acha, ele é ramo, mas ele acha que ele é videira. Ele é ramo, mas ele acha que ele pode dar vida. Ele é ramo, mas ele acha que ele pode limpar alguém. Ele é ramo, mas ele acha que pode fazer alguma coisa. Não podemos fazer nada se nós não estivermos ligados à videira. Não podemos fazer nada. O próprio Jesus vai dizer aqui no texto de João, capítulo de número 15, o próprio Jesus vai dizer: sem mim, sem ele, sem mim, nada, exatamente nada podereis fazer. Versículo de número 5, 15, 5. Sem mim, nada podeis fazer. Entenda, compartilha isso com alguém. Sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Com Jesus, podemos fazer alguma coisa. Estando em Jesus, podemos fazer alguma coisa. Fixados em Jesus, inseridos em Jesus, ou por Jesus, podemos fazer alguma coisa. Sem Jesus, sem Ele, sem Bíblia, sem palavra, não podemos fazer nada. As nossas filosofias, os nossos pensamentos, as nossas crenças, as nossas ideologias não salvam ninguém. Mas Jesus, ou a ideologia, o pensamento, ou o evangelho de Cristo verdadeiro, ele salva pessoas. Jesus vai dizer: sem mim, sem ele, nada eu e você pode fazer. Compartilhe esse vídeo com alguém. Eu agradeço a todos os irmãos que estão ao vivo comigo agora. Mantaiane, irmã Iser, um abração, Iser. Tá aí o Elias, irmão Elias, um grande abraço, nosso amigo. Deus abençoe a todos os irmãos. Não deu para ver aqui o nome do restante dos irmãos que estão ao vivo. Que Deus abençoe. Compartilhe aí esse vídeo com alguém, esta mensagem, este pensamento. Que Deus abençoe a vida de todos. Quero convidar também aos irmãos para estar comigo domingo. Vamos estar pregando na Assembleia de Deus do Gama, aqui em Passos, lá na Penha. Vamos estar fazendo a gravação do nosso DVD. Vou estar falando sobre João, capítulo de número 4, Jesus no poço com a mulher samaritana. Vamos estar lá ministrando a palavra de Deus. Vai estar presente a dupla Marcos e Davi, são amigos também. Quero indicá-los a todos vocês. Louvam bem, louvam no gênero sertanejo gospel. Está aí indicado a todos vocês que querem ouvir um bom hino, um bom louvor, uma boa adoração a Deus. Marcos e Davi. Domingo vamos estar lá pregando na Assembleia de Deus do Gama, aqui em Passos, no bairro do Penha 2. Quero convidar todos vocês. Você que pode, você que sentiu, você que tem condições, compartilhe esse vídeo aí com alguém. Alguém precisa saber sobre a videira e os ramos. Eu tenho certeza que algum ramo por aí se enquadra num desses e precisa ouvir isso. Porque somos ramos que frutificam, somos limpos pela palavra. Somos ramos que não frutificam, somos cortados por Deus para ser inseridos de novo na videira. E se somos ramos que queremos ser videira, aí, irmão, vou te falar aqui uma coisa, sinceramente, estamos lascados. Porque esse tipo de ramo, ele não é nem inserido de novo. Ele é jogado no fogo. Deus abençoa. Um grande abraço a todos vocês. Sintam-se abraçados. Quero profetizar um final de semana abençoado a cada um de vocês. Um grande abraço, um beijo no coração. Louve a Deus, cultue a Deus aonde você estiver. Seja cheio do Espírito Santo. Que Deus abençoe e fala melhor no coração de cada um de vocês. Amém? Deus abençoe. Amém.